É impossível falarmos de qualquer coisa no Brasil sem resvalarmos na cultura italiana. Em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, e logo em seguida com a independência do Brasil em 1822, o país tornou-se um grande catalisador de inúmeras culturas, vindas de diversas partes do mundo, que escolheram essas terras para iniciarem uma nova vida. Além da própria colonização portuguesa e a imigração forçada de milhões de escravos vindos da África, espanhóis, alemães, japoneses, árabes e principalmente italianos, incentivados pelos benefícios oferecidos pela coroa brasileira, chegavam em diversos portos do país, trazendo famílias inteiras, não apenas para colonizar, mas para criar raízes na Terra da Esperança. Em 1870, chegaram os primeiros alemães e logo em seguida os italianos. A promessa de receber um pequeno lote de terra no sul do país viria a calhar para povos inseguros que passavam por profundas modificações na estrutura socioeconômica europeia. Com a abolição da escravatura em 1888, a mão de obra italiana foi fundamental para a economia dos estados do Sudeste, principalmente de São Paulo, onde havia grandes regiões produtoras de café e hoje, de acordo com o Consulado da Itália, pelo menos um quarto do Brasil, ou seja, quase 30 milhões de brasileiros, têm o sangue italiano correndo nas suas veias. Cenário, camarim, maestro, serenata, piano. Balcão, botequim, fiasco, gazeta, piloto. Macarrão, mortadela, mozzarella, talharim, salame, salsicha, pastel, palhaço e até carnaval. Todas são palavras de origem italiana e que já estão incorporadas em nossas vidas. Ou seja, siamo tutti una grande famiglia. Mas é na culinária que a ascendência italiana se torna mais presente. O tradicional macarrão de domingo, preparado à moda da mama, só não é tão popular como a famosa pizza. A pizza nada mais é do que um disco de massa de pão coberto com molho de tomate, queijo e tudo mais o que a imaginação quiser colocar em cima. Companheira perfeita para todas as ocasiões, mesmo com um alto grau de calorias, dificilmente alguém consegue resistir aos seus encantos. A pizza é perfeita para ser consumida no final da noite, após um dia de trabalho ou quando não se quer sair em público. Por ser tão popular e símbolo de fraternidade e confraternização entre amigos, ela acabou sendo o bode expiatório, principalmente na política. Afinal de contas, quando os amigos dos próprios interesses conspiram contra o povo, é comum que no final tudo acabe em pizza. Teresópolis tem inúmeros restaurantes especializados em pizzas que prometem entregar a iguaria na sua casa de forma bem rápida e a qualquer hora do dia ou da noite. Mas por acaso você já parou para pensar como é que surgiu a pizza? Existem duas correntes para a definição da origem da pizza. A primeira afirma que ela foi inventada há mais de 6.000 anos atrás pelos egípcios, numa mistura simples de farinha e água. Outra corrente diz que as suas origens são gregas e que no seu preparo, além da farinha, também tinha arroz ou grão de bico. Mas independente de qualquer coisa, foi na Itália que ela se tornou uma iguaria mundialmente querida. A massa, chamada de pão de Abraão, era muito parecida com os pães árabes e os fenícios, 300 anos antes de Cristo, já a consumiam com uma camada de carne e cebola, que em muito nos faz lembrar as tradicionais esfirras árabes. Acredita-se que os turcos muçulmanos tenham levado a iguaria à Itália ainda na Idade Média por conta das cruzadas. Mas a pizza primitiva em nada tem a ver com o que conhecemos hoje. Ela era considerada um alimento para os pobres, principalmente no sul da Itália, e no seu preparo, além da massa, apenas algumas ervas e azeite. No início do milênio, a cidade de Nápoles, ela ganha seu primeiro nome, Pizza. No início, era vendida no meio das ruas por ambulantes que ofereciam uma comida barata que servia apenas para matar a fome da população mais carente.
Numa versão um pouco mais generosa, sobre a massa iam tocinho, peixe frito e queijo, já apontando então o caminho que ela teria no futuro. Quando os espanhóis introduziram o tomate, típico das Américas, na culinária europeia, os italianos logo o acrescentaram na massa de pizza, mas a sua forma de consumo ainda era diferente. O pão era dobrado ao meio, semelhante a um calzone. Uma mistura tão gostosa como essa não poderia ficar restrita ao grupo dos menos favorecidos. O paladar único da pizza conquistou italianos de todos os cantos, incluindo artistas e intelectuais, entre eles até o escritor Alexandre Dumas, que fez Os Três Mosqueteiros. Como não poderia deixar de ser, os imigrantes italianos trouxeram a pizza para o Brasil e até hoje, redutos das colônias italianas são famosos por oferecer as melhores massas do país, especialmente em São Paulo. Os bairros do Brás e do Bexiga foram pioneiros na introdução da pizza no cardápio dos brasileiros. Aos poucos, uma salutar concorrência fez com que as cantinas italianas incrementassem seu cardápio, fazendo combinações inusitadas, mas que sempre agradam ao paladar dos fregueses. No princípio, mussarela e alite eram as mais requisitadas, mas a partir do momento em que os embutidos como presunto, salame e linguiça foram ficando mais acessíveis, as variações foram surgindo e hoje já existe pizza de tudo, até de estrogonofe. Algumas curiosidades sobre a pizza. A pizza margherita foi criada em homenagem à rainha Margherita de Savoia e leva os ingredientes da cor da bandeira da Itália: mussarela, o branco, o tomate, o vermelho, e o manjericão, o verde. A maior parte das pizzas consumidas no Brasil não existe em nenhuma outra parte do mundo. A tradicional portuguesa é uma invenção genuinamente brasileira e existe uma lenda que diz que tem esse nome devido à mulher de um imigrante que teria usado pela primeira vez os ingredientes fiambre, cebolas e ovos cozidos sobre a massa tradicional. A rede Domino's Pizza entrega quase 300 milhões de discos nos Estados Unidos. A cobertura de lula e frutos do mar é a mais vendida pela rede no Japão, enquanto os colombianos preferem a pizza sabor goiaba. Embora contrária à preferência da maioria dos brasileiros, a massa tradicional da pizza napolitana é grossa e disforme, normalmente assada em tabuleiros. A massa fina faria uma referência aos pobres, exatamente porque eles teriam que esticar a massa para poder render mais e mais pessoas poderem comer. E agora que você já conhece tudo sobre pizza, que tal colocar literalmente a mão na massa e preparar uma pizza bem gostosa, com todos os ingredientes, capaz de dar água na boca em qualquer um, hein?